A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, do nosso devocional Simply Pentecostal. Como sempre, é uma alegria muito grande estar aqui com você cada sábado para juntos lermos a palavra do Senhor, que é de tão grande valia, é de tão grande importância para as nossas vidas. Hoje, no capítulo 41 de Jeremias, nós vamos estar lendo sobre uma tragédia que acontece depois que Babilônia entra, que leva o povo cativo e resta um remanescente, algumas pessoas que ficaram por ordem de Nabucodonosor em Jerusalém, em Judá, e algo acontece. E, queridos e amados irmãos, quando nós lemos o capítulo 41, nós vamos ver exatamente o que retrata a palavra de Deus, no sentido de que ela diz que o inimigo das nossas almas, o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. E nós vamos ver o que foi que aconteceu com este povo que restou em Jerusalém, em Judá, após a saída do povo na sua massa, não é, para o cativeiro da Babilônia e aqueles que ficaram. Portanto, se você está preparado no dia de hoje, capítulo 41 de Jeremias nos diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, porém, no mês 7º, que veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de sangue real, e os capitães do rei, a saber, 10 homens com ele, a Gedalias, filho de Aicão, a Mispá, e ali comeram pão juntos em Mispá. Deixa eu parar por aqui somente para nós relembrarmos um pouquinho. Lembramos que Nabucodonosor levou a maior parte dos cativos para a Babilônia, porém, ele deixou um homem tomando conta daqueles restantes, os mais pobres, que haviam ficado em Jerusalém e nas terras de Judá. Este homem se chamou Gedalias. Ele convocou aquelas pessoas que ali haviam ficado, eles disseram, olha, vamos nos submeter, vamos ficar aqui. Gedalias, ele não tomou esta posição porque ele lutou por ela, porque ele estava querendo ela, muito pelo contrário. A Bíblia nos diz que Nabucodonosor o apontou e lhe colocou ali como esta pessoa que era a conexão, que era o intermediário entre o povo judeu e os babilônios. E por causa disso, a Bíblia nos diz que alguns dos homens, alguns dos oficiais, alguns dos príncipes que haviam restado, que haviam fugido para outras terras, especialmente para a terra de Amon, eles voltaram e ao contestarem, ao verem que Gedalias estava ali sobre a administração daqueles que haviam ficado, alguns desses homens, e principalmente um que se chama Ismael, que é aquele que nós vamos estar falando sobre ele hoje, este homem que também era de linhagem real, ele fez e ele trouxe e fez algo atroz para este homem chamado Gedalias. Amém? Portanto, versículo 2. E levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, e feriram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a espada, matando assim aquele que o rei da Babilônia havia posto sobre a terra. Também feriu Ismael todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispá, como também aos caldeus, homens de guerra que se achavam ali. Sucedeu, pois, no dia seguinte, depois que ele matara Gedalias, sem ninguém o saber, que vieram homens de Siquém, de Siló e de Samaria, 80 anos, homens com a barba rapada e as vestes rasgadas e o corpo retalhado, e traziam nas suas mãos ofertas de manjares e incenso para levarem à casa do Senhor. E saindo-lhes ao encontro Ismael, filho de Netanias, desde Mispá, ia chorando, e sucedeu que, encontrando-os, lhes disse: Vinde a Gedalias, filho de Aicão. Sucedeu, porém, que indo eles até ao meio da cidade, matou-os Ismael, filho de Netanias, e os lançou num poço, ele e os seus homens que estavam com ele. Mas houve entre eles 10 homens que disseram a Ismael: Não nos mates a nós, porque temos no campo tesouros escondidos,
trigo e cevada e azeite e mel. E ele por isso os deixou e não os matou como a seus irmãos. E o poço em que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que feriu por causa de Gedalias é o mesmo que fez o rei Asa, por causa de Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo que Ismael, filho de Netanias, encheu de mortos. E Ismael levou cativo a todo o resto do povo que estava em Mispá, as filhas do rei e todo o povo que ficara em Mispá, que Nebuzaradã, capitão da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão, levou os cativos Ismael, filho de Netanias, e foi-se para passar aos filhos de Amon. Vamos dar uma paradinha por aqui. Nós vemos que, ainda que com a queda de Jerusalém, este homem chamado Ismael, filho de Netanias, de linhagem real, ele faz com o povo, com os seus próprios irmãos, ele faz com aqueles que ali estavam, fielmente com Gedalias, sobrevivendo todo aquele massacre que passaram, e ali agora estavam, e este homem simplesmente não somente mata a Gedalias, o líder, mata aquele povo que ali com ele estava, mata aquelas pessoas que vinham de outras províncias para poder oferecer oferta na casa do Senhor, mata aqueles estrangeiros que ali estavam, os babilônios que com os caldeus, que com ali estavam com Gedalias em Mispá. E meu querido e amado irmão, eu vejo neste homem Ismael não somente uma falta de amor, uma falta de percepção, mas eu vejo neste homem que, neste líder, que era de uma das tribos de Israel, este homem não tinha piedade do seu próprio povo. Ele persistia em fazer e realizar os mesmos pecados que, por causa deles, o povo foi levado para a Babilônia. Ou seja, o restante do povo que sobrou, que havia sobrevivido a toda aquela desgraça que aconteceu, ao invés dele se compadecer, ao invés de estar ali junto, ao invés de ajudar, ao invés de dar a sua mão a Gedalias e aquele povo que restara, que, diga-se de passagem, era um dos mais pobres da terra, este homem fez tão pior quanto fez a Babilônia, matando os seus próprios irmãos, levando os cativos para a outra terra, para Amon. E você pode entender esta situação e você pode compreender como é que uma pessoa do própria linhagem, do próprio país, da própria terra, da própria família, faz tal coisa contra a este povo. Portanto, acontece algo neste interim. Versículo 11. Ouvindo, pois, Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, todo o mal que havia feito Ismael, filho de Netanias, tomaram todos os seus homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias, e acharam-no ao pé das muitas águas que há em Gibeão. E aconteceu que, vendo todo o povo que estava com Ismael, a Joanã, ou seja, o povo que estava sendo levado agora cativo para Amon, por Ismael, a Bíblia diz que, e a todos os príncipes dos exércitos que se vinham com ele, se alegrou, o povo se alegrou em ver a Joanã, que ali estava. E todo o povo que Ismael levara cativo de Mispá virou as costas e voltou e foi para Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou com 8 homens de diante de Joanã e se foi para os filhos de Amon. Então tomou Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, a
todo o resto do povo que ele havia recobrado de Ismael, filho de Netanias, desde Mispá, depois que tinha sido ferido Gedalias, filho de Aicão, e aos homens valentes de guerra, e às mulheres, e aos meninos, e aos eunucos que havia recobrado de Gideão. E partiram, indo habitar em Jerute-Quimã, que está perto de Belém, para dali entrarem no Egito, por causa dos caldeus, porque os temiam por ter Ismael, filho de Netanias, ferido a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia tinha posto sobre a terra. Meus irmãos, quando eu vejo esta história e quando eu li este capítulo, a primeiro versículo, a primeira passagem da palavra de Deus que veio ao meu coração com tudo isso foi aquela de João 10:10, que Jesus ele diz que o ladrão vem senão a matar, a roubar e a destruir. Mas o Senhor Jesus, ele vem para que tenham vida e vida com abundância. Você pode entender o que um homem como este, como Ismael, ele fez em destruir o seu próprio povo e por que razão? Para quê? Com o sentido de quê? Você pode imaginar que a Babilônia era o império mais poderoso daquela época. Era o império que estava tomando não somente Israel. Lembremos-nos que Israel era um império, era um reinado, digo eu, um reinado pequeno em comparação do Egito, da Síria. Entretanto, o Império Babilônico havia engolido a todos esses demais impérios anteriormente. E como é que este homem chamado Ismael vai se firmar num concerto com os filhos de Amon, que era outro reinado pequeno, e vamos dizer, menor do que Israel, para os defender depois de que tudo aquilo que aconteceu? Mas, em segundo lugar, a palavra de Deus havia sido clara. A palavra que o profeta Jeremias havia profetizado havia se cumprido à risca. E este povo, e estes príncipes, e estes líderes, mesmo depois que tudo isso aconteceu, mesmo em meio a tudo isso, olha o que é que eles fazem. Eles vão ali, comem com Gedalias como se nada tivesse acontecendo e depois o matam, trazendo uma destruição para o restante daquele povo que ali havia ficado. Meus queridos e amados irmãos, hoje, ontem e amanhã, o inimigo das nossas almas, ele não fará outra coisa diferente do que o que a Bíblia nos diz. Ele veio para matar, roubar e destruir. E quando eu vejo uma pessoa dessa, chamada Ismael, filho de Netanias, ele parece tipificar, parece simbolizar exatamente a obra, o trabalho que o inimigo das nossas almas, ele faz. O inimigo, ele veio para matar. Não somente matar o corpo da pessoa. E nós entendemos que o próprio Jesus, ele escreve e ele diz no livro de Mateus, ele dizendo, não é, que nós não devemos temer aquele que pode matar o corpo, mas antes temer aquele que pode, sim, matar o corpo, mas colocar a alma e o espírito do homem no inferno. Separação completa. Entretanto, nós vamos ver de que o inimigo, ele não somente ele mata o corpo, mas ele vem para poder matar também a esperança do homem. Quantas pessoas, quantas almas, quantos crentes muitas vezes têm uma esperança em Deus, esperança em algo que Jesus ele falou para ele, em algo que Deus está fazendo, e o inimigo ele vem para semear, para poder tirar, para poder arrancar, para poder matar a esperança do homem, não somente no mundo, mas também a nós. Aleluia! Entretanto, nós louvamos ao Senhor Jesus, porque em nós habita o Espírito Santo de Deus, e as coisas e os dardos inflamados do inimigo e estas setas que vêm para poder matar, destruir a nossa esperança, elas estão resguardadas pelo sangue de Jesus, aleluia. Mas ele vem para poder matar
matar também amizades, vem para matar o amor, para tirar as coisas que nós há para poder fazer pelos outros, pela igreja do Senhor, pelas almas, aleluia. Nós vimos o que o inimigo ele faz. Não somente isso, mas ele vem para roubar. Ele não somente rouba os bens, mas ele rouba também a fé. Ele rouba a semente da palavra, muitas vezes no coração das pessoas. Oh, aleluia! Você pode ver esta população de pessoas pobres que ali estavam em Mispá, juntamente com Gedalias, ou em Jerusalém, ou em Judá, que ali estava juntamente com Gedalias, com Jeremias, e eles estão ouvindo a palavra de Deus e dizem, olha, fiquem aqui, se submetam direitinho, que a nossa alma vai ser poupada. Esta era a palavra do Senhor, mas este homem vem para arrancar tudo isso, vem para destruir tudo isso, vem para poder tirar e para atrair, criar confusão no meio do povo daqueles que ainda restaram. Porque é isso que o diabo ele faz. Ele vem não somente para matar, mas ele vem para roubar. Ele rouba a fé, ele rouba a semente da palavra de Deus, assim como nos fala os evangelhos quando Jesus explica sobre a parábola da semente. A semente é a palavra de Deus, ela é semeada nos corações, mas a Bíblia diz, vem as aves dos céus, ou seja, vem o inimigo e rouba a semente do coração do homem. Mas não somente isso, ele rouba as famílias, rouba através das drogas, rouba através do divórcio, rouba através das inimizades, rouba através de tantos meios, porque é isso que o diabo ele veio fazer nesta terra. Ele veio para matar, ele veio para roubar, mas ele veio também para destruir. Ele destrói projetos, ele destrói sonhos, ele destrói a obra de Deus se ele puder. Ele destrói, ele tem prazer em dividir, ele tem prazer em levantar rebeliões no meio até da casa de Deus para destruir os projetos e os planos, porque esta é o trabalho do inimigo das nossas almas. Entretanto, ó Igreja de Jesus, ó meu querido irmão, minha querida irmã, aleluia, nós estamos resguardados pelo sangue do Cordeiro de Deus, estamos resguardados pelo Espírito Santo de Deus, que se nós não dermos ouvidos, se nós não atentarmos para estas coisas, para essas artimanhas, se nós usarmos as armas do Espírito, se nós estivermos revestidos da armadura de Deus, com a sua palavra, com o escudo da fé, com o capacete, aleluia, na nossa cabeça, com a couraça da justiça, com cingidos nossos lombos com a verdade, calçados nossos pés com a preparação do evangelho, aleluia, nós podemos ter vitória contra todos os ataques, contra todas as astutas ciladas do inimigo. Aleluia. Esta população foi destruída, parte dela, e outras chegaram e agora estão num ponto crucial. E nós vamos ver no próximo sábado, no capítulo 42, o conselho de Deus, através do profeta Jeremias, para estes homens que agora aí estão, que defenderam esta população contra Ismael, mas que agora no seu coração eles estão dizendo, nós vamos para o Egito, porque senão os caldeus vão nos perseguir, vão nos matar, porque aconteceu isso com Gedalias. Entretanto, meus queridos e amados irmãos, assim como aqueles homens que disseram, olha, não nos mate, porque nós temos no campo tesouros escondidos, trigo, cevada, azeite, mel, aleluia. O apóstolo Paulo diz que nós temos um tesouro escondido em vaso de barro, a nossa salvação, o plano de Deus para as nossas vidas, que foi revelado através da pessoa de Jesus Cristo, que encarnou, viveu entre nós, esta palavra da verdade, esta palavra viva,
que um dia nos alcançou, que um dia nos regenerou, que um dia nos justificou, que um dia fez a obra em nossas vidas e nos transformou pelo poder da sua palavra. Meus queridos, nós temos este tesouro escondido neste vasinho de barro. Ninguém dá nada pela gente, ninguém dá nada pela igreja, todo mundo, pode se levantar contra. Entretanto, o próprio Jesus disse que nem as portas do inferno prevaleceriam contra esta igreja, que é o seu corpo. Portanto, meus queridos e amados irmãos, é verdade que o inimigo está aí, assim como foi naquela pessoa de Ismael, para matar, roubar e destruir. Mas nós temos a plena certeza, nós que já aceitamos a Jesus, que temos a Ele no nosso coração, que fomos regenerados, ou a Bíblia nos diz, e o Senhor Jesus, Ele nos garante que Ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Ele veio para desfazer todas as obras de Satanás, e por isso a igreja de Jesus é vitoriosa, por isso eu e você somos vitoriosos, é por isso que eu e você, por mais que nós estejamos passando por situações e circunstâncias, que nós dizemos, Senhor, a quem nós iremos? Quem é que pode resolver? Nós olhamos para cima, sabemos que aquele que é o nosso general, aquele que é o nosso comandante, aquele que é o nosso Senhor, que é o nosso Rei, que é o nosso Deus, que é o nosso Salvador, Ele veio e Ele desfaz todas as obras do inimigo em favor da igreja, em favor do crente, em favor seu e meu, aleluia, para a glória do nome do Senhor Jesus. Portanto, que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente, que possamos estar resguardados, estejamos fortalecidos e com toda a armadura de Deus para vencermos a todas as astutas ciladas do inimigo e que não possamos permitir que este ladrão, que este roubador, que este destruidor, que este que mata, este assassino, aleluia, possa nos falar e possa com suas falácias, possa nos enganar, mas que estejamos escudados na palavra poderosa do nosso Deus, hoje e para todo sempre. Que o Senhor Jesus te abençoe. Amém.